Fala, meus amigos, vou responder aí mais uma dúvida que aparece bastante aqui, que muita gente tem essa dúvida, referente à temperatura, mais uma dúvida aí sobre carbonatação, extração, essas coisas todas. Se aquecer a cerveja perde o CO2? Acompanha aí. Bom, aí vocês estão vendo o texto, mas ele comenta aqui que ele tá vendo uma chopeira e completa, enfim, por esse preço aí, por R$2.200. O que eu sugiro inicialmente? Dá uma olhada na Getel, vou deixar o link aqui embaixo, sem compromisso. Testa o cupom Robinho Beer também, que provavelmente vai te dar um desconto bem bom, entendeu? Vai chegar nesse valor se não ficar menos ainda para pagamento à vista no boleto. E claro, com a maior vantagem de procedência, qualidade, né? Aí logo abaixo ele comenta que lá ele vai comprar uma cerveja, enfim, qual que é a ideia do cara? Ele quer comprar uma chopeira para usar essa chopeira numa festa. Ele tem uma dúvida aí, que muita gente tem essa dúvida, referente à temperatura, mais uma dúvida aí sobre carbonatação, extração, essas coisas todas. E ele falou que viu em alguns vídeos aí que se aquecer a cerveja perde o CO2. Eu não sei que vídeo que é esse que ele viu, mas não perde o CO2, não tem como perder o CO2. Como eu já expliquei em alguns vídeos aí, a pressão do Headspace, ela equilibra o CO2 dissolvido no líquido. Então, ali está sempre em equilíbrio. Se aquecer, o CO2 do líquido vai querer sair. Só que automaticamente o CO2 do Headspace, a pressão do Headspace vai aumentar. Então vai impedir. Então quer dizer, é uma coisa que vai ficar em equilíbrio sempre. E qual que é a maior vantagem de se ter uma chopeira a gelo, ou uma chopeira elétrica que seja, é justamente isso, a gente poder conectar o barril numa temperatura qualquer. Temperatura ambiente. Não faz sentido a gente ter uma chopeira a gelo e ter que colocar o barril dentro de uma geladeira para manter refrigerado. Então, por essa questão, já fica meio que respondida indiretamente a ideia de que eu preciso manter resfriado o barril. Não precisa manter resfriado o barril. Mas o que acontece então com a carbonatação? Nada, não muda. Tá. Não vai mudar nada? Muda. Muda lá na parte de extração. Como eu comentei aí, quando aumenta a temperatura do líquido, automaticamente aumenta a pressão do Headspace. Se a pressão do Headspace aumentou, obrigatoriamente a gente tem que aumentar a pressão de extração. É uma coisa meio complicada assim, é até assustadora para quem não entendeu ainda a ligação que tem pressão, volume e temperatura. Mexeu com um dos três, automaticamente mexe com os outros dois, é natural. Então, como a gente aqueceu, automaticamente a gente tem que aumentar a pressão para ter o mesmo volume. O que carbonata uma cerveja é o volume de CO2 e não a pressão, nem a temperatura. É um conjunto, óbvio, mas é o volume. O objetivo final é o volume de CO2 que a gente quer lá dentro. Então, quando vocês transportarem a cerveja, teve até um comentário lá no Instagram de um amigo aí que ele falou que a cerveja dele perdeu a carbonatação porque ele fez uma viagem longa, quer dizer, aqueceu a cerveja e perdeu a carbonatação. Pode perder? Pode, se tiver vazamento, óbvio. Então quer dizer, um barrinho, um post-mix, se tiver uma pressão de 1 bar, fica mais difícil vazar do que se a pressão tiver 2,5 bares, óbvio. Conforme a gente aumenta a pressão, fica mais fácil aparecer o vazamento. Com certeza a cerveja desse outro amigo aí, que perdeu a carbonatação, ou foi por vazamento, ou então porque a carbonatação não estava correta. A questão de aquecer ou não, o barril não vai mudar nada. Mas voltando para a extração, quando a gente vai extrair, se a gente mantiver em 5 graus Celsius, por exemplo, que é a temperatura que eu deixo o meu Keezer aproximadamente, eu vou usar ali, depende do estilo, mas eu vou usar ali em torno de 0,7 até 1,2 bar. É nessa faixa, depende do estilo, novamente. Se eu tirar essa cerveja de dentro, automaticamente a pressão não vai vir entre 0,8 a 1,2 de extração, porque eu aqueci o barril. Aqueci o barril, automaticamente aqueci o Headspace, aqueci o líquido, aumentei a pressão. Então eu tenho que aumentar a pressão de extração. E aí sim, já ocorreu, e de eu estar em alguns lugares trabalhando com o barril fora, com o post-mix fora, e eu extraí em torno de 2,5. Para extração de uma cerveja que dentro do freezer extrairia a 1,2 no máximo, 1,1, 1,0. E para que eu fiz isso? Para que eu aumentei a pressão? Para diminuir a perda de CO2, porque, como eu disse, aumentou a temperatura, aumenta a saída do CO2 de dentro do líquido pro Headspace, aumenta também a pressão do Headspace. Então eu tenho que aumentar a pressão de extração para manter isso daqui equilibrado, para eu não perder a carbonatação. Isso acontece mesmo.
só mais um exemplo para encerrar o vídeo. Se vocês tirarem uma cerveja que está lá na geladeira, funcionando certinho com um bar, extraindo certinho com um bar, já está carbonatada, a cerveja já está lá 4 semanas, então quer dizer, não tem mais o que mudar na carbonatação. Se vocês tirarem essa cerveja, vamos supor que tenha 19 litros, se vocês puserem numa festa, e 19 litros a gente não vai beber de uma forma muito rápida, vamos supor uma festa com 3 pessoas, para ficar mais preciso o exemplo, no fim do barril, certeza que a carbonatação da cerveja vai estar mais fraca. Por quê? Porque a gente está extraindo com um bar. Automaticamente ela vai perder a carbonatação pro headspace. Nesse caso, a gente tem que ir aumentando a pressão gradativamente até atingir a pressão de extração perfeita. E como que a gente sabe isso? Lá na tabelinha. Vou deixar uma imagem aí da tabelinha que todo mundo conhece, é só procurar como tabela de carbonatação. E nessa tabela a gente respeita exatamente a pressão baseado na temperatura. Então, olha qual que é o volume, o meio aí, todo o meio dessa tabela é o volume que você precisa para sua cerveja. Embaixo lá tem o estilo que você quer, enfim, acha o volume. E depois vai trabalhando a temperatura do líquido. Então, quando você tira de dentro do freezer, ela vai estar 5 graus. Beleza. Então o líquido está 5 graus, você está extraindo a 1. O líquido chegou lá em 22 graus, que é a temperatura ambiente, você vai ter a pressão em 22 graus. Então você tem que seguir a pressão de acordo com a temperatura. Tá? Se você for trabalhar o barril fora da chopeira, a melhor forma já é tirar uma noite antes. Tira e já deixa aquecendo na temperatura ambiente ali. Tem que aumentar a pressão mesmo. Aumentou a temperatura, a gente aumenta a pressão de extração. Não tem jeito, não tem jeito. Diminuiu a temperatura, a gente tem que diminuir a pressão de extração. Se eu não fizer isso, na diminuição, vai supercarbonatar. Se eu não fizer isso, quando aquecer, vai ficar flat, vai perder carbonatação. Bom, eu acho que aí eu respondi todas as perguntas, dúvidas que ele nem perguntou aqui, mas que me fazem bastante em outros comentários. E fica aí a dica para vocês, beleza? Muito obrigado por assistir, tamo junto, cheers! Se aquecer a cerveja, perde o CO2, isso mesmo. É isso. Se eu tirar essa cerveja de dentro, já não vou usar mais 0.8 a 1.2. Eu vou usar de... Meu, no vídeo parece que o cara tá falando aqui dentro. É muito doido esse negócio. Agora não dá pra ouvir mais. Automaticamente a pressão não vai vir. Calma aí, antes de você parar. Será que seria uma dúvida de, por exemplo, assim, qual então que é a vantagem... Não para. Qual que é a vantagem, por exemplo, então, de manter o líquido gelado? A cerveja gelada. Por exemplo, é uma economia de gelo, né? Não. Não tem vantagem? Porque, por exemplo, assim, e o que acontece se, por exemplo, assim, eu conectar o barril ao post-mix gelado? Porque vai economizar gelo, é verdade. Assim, se a chopeira é gelada, é por isso que você falou, né? Que você falou assim, a maior vantagem lá. Se comprar o barril quente e vai conectar, a chopeira já gela, vai gelar o líquido. Só que, vamos supor, vai gastar mais energia até gelar todo, eu não sei se é isso. Ou, por exemplo, assim, mas e se eu quiser, por exemplo, porque pode ter gente que tem dúvidas, e se eu quiser comprar gelado e conectar gelado, tem algum problema? Isso eu respondi, que não tem problema, Mas assim, se a pessoa quiser, por exemplo, deixar dentro de um balde de gelo, pode. Qual é a vantagem? A vantagem é que vai economizar... mas aí que é um negócio engraçado. Eu posso até falar isso para comentar mesmo. Qual que é a vantagem disso daí? Você vai economizar o gelo da chopeira. Em contrapartida, você vai gastar gelo para deixar gelado o barril, entendeu? Não, mas vamos supor assim, que a pessoa consiga deixar dentro da geladeira dela. Aí 2 horas antes da festa, você falou isso. Isso, que daí tirou, ele vai começar a aquecer. Exatamente. Vai começar a aquecer. Então começa a aquecer, tem que ir subindo a pressão conforme vai aquecendo. Mas também, por exemplo, se a pessoa já deixar o post-mix na geladeira, depois o gelo vai manter o gelo, porque não vai ter que... O gelo não vai ter que aquecer do zero a cerveja. Eu concordo, só que daí... Aí gasta mais gelo. Porque assim, você deixar um post-mix mergulhado... Aqui eu vou parar.